Glória a Deus. Tome sua Bíblia aí, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura aqui a partir do versículo 18. A partir do capítulo 18. Eu queria que você redobrasse muito a sua atenção hoje. Muita sua atenção. Eu queria partilhar algo. A verdade, irmão, é que, logicamente, tudo que a gente prega, antes, a gente tem uma experiência com o que a gente prega. A gente aprende, é edificado, tudo isso, mas isso aqui tem mexido comigo. Isso aqui, não sei nem se... Porque eu já aprendi isso também, né? Tem coisa que não é nem para partilhar. Tem coisa que é o nosso pessoal, o nosso devocional, né? E fica ali com a gente. Eu, como pregador, muito tempo trabalhando de forma evangelística, via algo que me chamava muita atenção nas Escrituras. E eu, uau! Aí eu ia passar para a igreja que me convidava para pregar e não tinha uau. Né? E o pessoal ficava assim... E aqui dentro aquilo queimava com tanta força e o povo ouvia como se estivesse ouvindo algo indiferente, sabe, sem valor nenhum. E aí eu entendi que nem tudo é para o povo, tem muita coisa que é para nós. Tomara que isso aqui seja para todo mundo e queime no seu coração como queimou no meu. Amém? Versículo 18 diz assim, a gente vai ler até o 23. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque quis, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida, liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suportando angústias até agora. Em outra versão aí diz, com dores de parto, como se fosse uma mulher grávida, gemendo com contrações, E não somente ela, não só a criação geme, Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Amém? Giovanni, por gentileza, põe pra gente Gênesis 1:31, por favor. Gênesis 1:31. Olha lá. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Isso aqui é um diagnóstico que Deus fez sobre a criação. Ele vai criando todas as coisas em dias consecutivos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ele termina. E no sexto dia, ele dá uma olhada panorâmica em tudo que ele fez, ele olha tudo. E ele chega à conclusão que a criação completa era algo muito bom. Muito bom. E foi até bom nós falarmos hoje sobre o atributo infinitude de Deus, O fato de Deus ser um ser infinito, que vai agregar aqui o entendimento. Quem está falando aqui que é muito bom é esse ser infinito, ilimitado, que chega a essa conclusão aqui. É um ser infinito, ilimitado, que olha para algo e diz, é muito bom. Sabe, não é um ser como cada um de nós que está aqui essa manhã, limitado, finito, que diz, pô, Giló é muito bom.
Aí vem outro e diz, não é não. Não é tão bom quanto você está dizendo, né? Isso aqui é um ser perfeito, irmão, pleno, sabe do que está falando. E ele diz que a criação é algo muito bom. Agora, eu queria lhes fazer uma pergunta e queria que vocês me respondessem, né? Rápido, em segundos aí, pensem na criação, do jeito que está, e me responda. Ela continua assim? Você acha que a criação continua muito boa? Você acha que tudo que Deus fez continua muito bom? Sim ou não? Vou te ajudar. Te ajudar aqui. Vou te ajudar. Para a gente ver se realmente tudo que Deus fez continua muito bom. Rapidinho, quando Deus diz isso aqui, Deus está falando da beleza da criação, está falando da funcionalidade da criação, está falando de que a criação está correspondendo ao propósito para o qual foi criada, está funcionando perfeitamente. Tudo muito belo e tudo muito bom. É isso que Deus está dizendo, né? Tudo que eu fiz está funcionando perfeitamente. É isso que ele diz, né? Agora vamos lá, quero ler algumas coisas com vocês aqui. Em 1958, um tsunami que não deu para mensurar a escala, né? Lá no Alasca, Estados Unidos, de 1958. As ondas de 30 metros do Oceano Índico são nada. Perto destas, né, diz aqui de 524 metros é o registro. Alguns dizem que é o alcance da destruição só. Mas essa onda aqui, esse tsunami de 1958 lá no Alasca, ultrapassava muito as ondas de 30 metros que destroem muita coisa, né? E continua aqui o relato. No Natal de 2004, está falando já de um outro tsunami, no Oceano Índico houve 430 mil mortes. Imagina-se o quanto foi neste. Não há valores definidos, mas estima-se que foram mais de 430 mil mortes. Está falando desse tsunami de 1958, lá no Alasca. Mais de 430 mil mortes, tá bom? Uma enchente. Nas margens do rio, não vou falar aqui, é um rio chinês, né? Em 1887, também não tem escala de destruição. Em 1887, com excesso de chuvas, esse tal rio transbordou por 130 mil quilômetros quadrados, matando mais de 900 mil pessoas. Vai observando o que eu estou falando aí, né? Lá nessa cidade, nesse lugar chinês lá, que eu não vou usar pronunciar aqui, para não falar loucura, né? Isso, historicamente, o registro histórico é 900 mil mortes, né? Mas lá nesse lugar, disse que foram mais de 2,5 milhões de pessoas que morreram. Uma enchente. Um incêndio florestal, lá na Indonésia, 1997, também não tem escala de destruição. Vítimas de uma seca provocada pelo El Niño. Quem sabe o que é o El Niño aqui? Você fez a 4ª série. Você sabe que é um distúrbio? Você não sabe? Que é um distúrbio meteorológico, disfunção meteorológica, um fenômeno extremamente destrutivo. Você não sabe? Olha o que essa reportagem diz. Essa seca, né, provocada pelo El Niño, foram queimadas cerca de 97 mil quilômetros quadrados, equivalente a Santa Catarina. Em Bornéu, incêndio emitiu 2,5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Foram registradas 2.500 mortes também, num lugar aqui também que é extremamente difícil de falar, tá bom? Isso em 1997. Explosão vulcânica. Lá na Nova Zelândia, em 180 depois de Cristo, já era cristã já, né? Uma escala também terrível, não dá para mensurar. Entre as 28 erupções nos últimos 27 mil anos, essa, né, lá na Nova Zelândia, de 180, foi a pior. 27 mil erupções vulcânicas e essa foi a pior da história. Ele continua dizendo aqui, expeliu 100 mil quilômetros cúbicos de material equivalente a 148 mil vezes o maior navio petroleiro do mundo. Ocorreram mais de 92 mil mortes. Já vou encerrar essa parte, tá? Uma avalanche no Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, 18 de maio de 1980,
A avalanche foi provocada por um terremoto seguido de uma explosão. A área havia sido evacuada e apenas 57 pessoas morreram, né, nessa catástrofe lá. Um furacão no sul dos Estados Unidos, 23 de agosto de 2005, com os ventos de 280 km por hora, Katrina foi o desastre natural mais caro até hoje, com prejuízo de 90,9 bilhões de dólares, o mesmo que o produto interno bruto na cidade de São Paulo. Outro furacão aconteceu em Bangladesh, na Índia, com mais de 500 mil mortes em 1970. Esse aqui é o penúltimo. Um terremoto, também nos Estados Unidos, em 18 de março de 1925. Terremoto não, um tornado, desculpa. Um tornado dos 3 estados, como ficou conhecido. Durou mais de 3 horas e percorreu 353 quilômetros, matou 747 pessoas e causou 1,4 bilhões de dólares em danos. E lá eles dizem que foi, o relato histórico, né, 747 mortes, mas lá eles dizem que foi mais de 1.300 pessoas mortas por causa desse tornado. E o último é um terremoto no Chile, né, 22 de maio de 1960, o maior de todos os tempos. O tremor provocou um tsunami que chegara até o Japão, lá do Chile, né, o tremor no Chile, o tsunami chegou no Japão, do outro lado do Pacífico. O nível da água do porto subiu 4 metros e 130 mil casas foram destruídas, com um total de mortos estimados em 6 mil pessoas. Vamos lá, vamos voltar para a nossa pergunta aqui. A criação foi feita muito boa, levando tudo isso que a gente leu aqui em consideração, ela continua muito boa. Você acha que Deus fez esses terremotos ou a criação para passar por esse tipo de catástrofe natural? Sim ou não? Eu não tem como chamar um negócio desse de muito bom. E isso eu estou falando de desastre natural. Amém? Agora eu queria ler umas outras coisas com você aqui. Bom que as crianças não estão aí. Mãe é presa suspeita de matar a filha com água fervendo e deixar o corpo no lixo. Homem mata a esposa e filha por não aceitar o fim da relação. Homem flagra a mulher sendo estuprada e pede para participar do abuso. Jovem de 20 anos é acusada de queimar e enterrar seu filho recém-nascido. Homem confessa que utilizou chave de fenda para matar a filha de 7 meses no Dia dos Pais. Rapaz estupra, mata e faz altar para adolescente de 15 anos. Homem faz aposta com amigos, perde e deixa-os violar sua mulher. Em loja de São Paulo, mulher se senta no chão e chora depois de filho de 2 anos cuspir na sua face, né, no seu rosto. A menina de 6 anos é chicoteada por pai e madrasta até a morte. Homem viola bebê de 14 meses e deixa-o com os ferimentos mais graves que pediatra já viu. Ex-marido é condenado a 15 anos de prisão por decepar as 2 mãos da mulher e tentar matá-la. Menino morre pouco após implorar para não ser devolvido aos pais. Não sabíamos, isso aqui é um relato, né, da jovem aqui, que perdeu a mãe. Não sabíamos que ele era psicopata, diz filha de mulher que foi morta e teve coração arrancado pelo sobrinho. Homem é preso por torturar e fazer namorada comer fezes. Eu podia ficar falando aqui até amanhã. Sobre o caos que a criação se tornou. E eu vou perguntar de novo. A criação ainda continua muito boa, irmão? E aí, compreendendo isso, chegando a essa conclusão junto com vocês, e a partir de tudo isso que eu li, não só a criação em si, mas a maior das criações, o ser humano, por algum motivo, irmão, foi deformado. Nós não somos mais muito bons. O cosmos já não é mais muito bom. O universo já não é mais muito bom. Sabe? Quando Deus criou, e Deus, quando estava lá desenrolando com Jó, ele fala isso para Jó, né? Quem foi que deu limites ao mar, quando o criou? Não tem a praia do Recreio, Barra da Tijuca, você vai lá? Você só pode curtir aquela praia porque Deus, quando fez todas as coisas, quando fez o mar, ele falou para o mar, até aqui você vai, daqui você não passa. Quando você vê um tsunami acontecendo e a água invadindo
a parte que não lhe cabia, a parte que ela não tem autorização ou não tinha autorização para invadir, você logo detecta uma disfunção na criação. Para resumir, está tudo errado, irmão. Está tudo ruim. Aquilo que foi feito muito bom, criado muito bom, funcionando perfeitamente, respeitando os seus limites, funcionando, trabalhando de acordo com os propósitos para os quais foi criado, agora já não mais. Assim faz. E isso deveria chamar a atenção de todo ser humano. Todo ser humano deveria parar para pensar, cara, isso aqui não está funcionando direito. Até o cristão, porque todo cristão, irmão, não sei se é assim com você, né? Mas eu penso que a grande maioria, salvo as exceções, mas a grande maioria, 31 de dezembro, ajoelha antes de meia-noite e fala, Senhor, toma esse ano que está chegando, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. É ou não? Senhor, no ano de 2020 eu vou ler a Bíblia toda, 2019 eu vou ler a Bíblia toda, né? E tal, aquele negócio todo. Aí sempre começa por Gênesis. E aí eles passam por aqui, né? Chega lá para o capítulo 5, a Bíblia já fica esquecida de novo. Mas eles passam por aqui, veem isso aqui, que Deus criou todas as coisas, e tudo que Deus criou no final, Ele olha e diz que é muito bom, e eles não param para pensar de que não está tão bom quanto era. Eles vão vivendo a vida vai passando, e eles não param para prestar atenção de que a desgraça, o caos que se instalou na humanidade, no universo, no cosmos, na existência, não é natural da mesma. E a pergunta que não quer calar, o que gerou tudo isso, irmão? Quem é o culpado? O que afetou a criação a ponto dela deixar de ser muito boa para ser tudo isso aqui que eu li para você? Pai matando filho, filho matando pai, sabe, terremoto, furacão, enchente, chuvas violentas. Acho que foi ontem ou anteontem, né? Uma chuva de granizo em algum lugar que matou milhares de pássaros. Os pássaros tudo mortos no campo assim, né? Sabe, a gente deveria se perguntar como chegar dentro de uma casa que estava muito arrumada, um brinco, chegar lá e ver cadeira em cima da mesa, geladeira na sala, uma confusão dentro da casa e não se perguntar o que aconteceu ali. Sabe, a gente vai levando a vida, a gente vai vivendo a vida, a gente vai andando, caminhando, progredindo, avançando, pensando, sem parar para pensar nessas coisas que são tão óbvias, tão claras. Sabe, cada terremoto que acontece nesse mundo é a criação gritando, não está nada bem. Cada furacão que devasta os Estados Unidos é um indício de que não está nada bem. Cada reportagem de feminicídio do cara que jurava amores para sua companheira e foi lá e matou a menina martelada. Sabe? É um grito. O que era muito bom não está bom. Não está bom. E o que causou tudo isso, irmão? Pecado, a queda. Deus fez o homem como coroa da criação, cereja do bolo, para representá-lo diante da criação, para administrar a criação da melhor forma possível, desenvolver cultura, desenvolver civilização, glorificar a Deus. Através desse desenvolvimento, o homem peca contra Deus. O homem cai. E aí, por causa do homem, tudo aquilo que era muito bom já não está tão bom assim. O próprio Deus sentenciou toda a criação por causa da queda do homem. Põe pra gente, Giovanni, Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 17. Tudo isso aqui por causa da desobediência do homem, a ordem direta de Deus, né? Deus aqui já estava liberando a sua sentença contra os envolvidos no pecado, na desobediência. E aqui ele está falando para o homem, ó. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, porque aqui que está o problema. O problema não foi comer do fruto, o problema é que Deus falou para não comer. Não importa, irmão, eu vou te dizer, tem várias linhas teológicas aí que acreditam que
o fruto tinha uma propriedade específica que prejudicou o homem. Eu não creio nisso. Para mim era uma fruta normal. O problema nunca esteve na fruta. O problema estava aqui, ó. Deus falou para não comer. Deus falou para não comer. E o homem comeu. Está escrito aqui. Por causa disso, Adão, porque você comeu o que não era para comer, maldita é a terra por sua causa. Deus aqui está amaldiçoando a criação por causa do pecado, da desobediência do homem. E agora, a criação não é tão boa quanto era. Continua boa. É bom, não é, ir para a praia? Apreciar aquela vista maravilhosa. Comer uma frutinha docinha. Tudo isso não é nem o cheiro do que foi um dia. E continua bom. Só não é muito bom quanto era. Sabe? Tudo isso ainda é bom, ainda reflete algo de Deus, ainda mostra que existe um Criador supremo, soberano, poderoso por trás dela. Sabe? A criação ainda é um quadro pintado por um grande autor, mas não é o quadro que foi um dia. Por quê? Por causa disso aqui. Deus, o próprio Deus amaldiçoou a criação. O próprio Deus amaldiçoou tudo aquilo que era muito bom por causa da desobediência do homem. Agora, me permita andar aqui, essa criação que foi feita muito boa, não mais está operando, trabalhando, funcionando de acordo com os propósitos para os quais foi criada. Não está. Nós vimos aqui, está mó confusão, irmão. A criação está brigando contra o homem. Põe para a gente o 18, Giovanni, o 18. Olha o que diz. Está falando da terra, né? Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Isso aqui, irmão, fala sobre a inimizade que a criação, a partir desse momento da maldição, teria com o homem. A maldição que Deus lançou sobre a criação estava colocando inimizade entre a criação e aquele que foi o culpado pelo qual ela foi amaldiçoada. Não era para existir espinho. Quem já espetou a mãozinha aí na roseira? Mas não é bonita, irmão? Não é bonita apreciar uma roseira? Sim ou não? Sabe o que nos impede de apreciar melhor uma roseira? Os espinhos que ela produz. Tem, acho que é laranja, né? O pé de laranja, né? Cheio de espinho. Cheio de espinho. Sabe o que é isso? É a criação atacando o homem, ferindo o homem, em rebeldia contra o homem, por causa disso aqui. Então, tudo isso que eu estou tentando te mostrar, passar para você, mostra que está tudo errado. Está tudo fora do lugar. Nessa grande casa, a geladeira está na sala, o sofá está na cozinha, está tudo errado. A cama está no quintal, está tudo errado. A criação foi afetada por causa do pecado. Foi afetada por causa da queda. Hoje a criação não é o que foi um dia. Hoje a criação não é o que foi feita para ser. Inclusive, a parte mais importante da criação, que é o ser humano. Você também não foi feito para ser o que é hoje. Você não foi feito para viver como vive hoje. Nós não fomos criados para sermos o que somos hoje. Quando Deus amaldiçoa toda a criação, tudo perde o seu sentido, tudo perde o seu propósito. Sabe? Deus expulsa o homem do jardim, rompe relacionamento com o homem, uma vez que o homem só encontra sentido para a sua vida estando ligado ao Criador de sua vida. Sabe? A partir da queda, a partir do momento que Deus sentenciou o homem e toda a criação, amaldiçoou toda a sua criação, tudo perdeu sentido, inclusive a vida do homem. E é por isso que a gente vive, né? E vê muito por aí, pessoas procurando sentido para a sua vida. A criação, diz o texto que nós lemos, ela está gemendo, ela está gritando. Sabe, cada terremoto, cada furacão, cada tempestade, cada catástrofe dessa aí, natural, é um grito, né? Porque a criação está entristecida, está magoada, porque perdeu o seu sentido. Olha o que o versículo 19 e 20 diz.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Essa palavra vaidade aí fala de inutilidade, falta de propósito. A criação perdeu seu propósito. O homem também, porque também é criação. Sabe? O existencialismo diz que o homem acha sentido para a sua vida quando ele mesmo estabelece um alvo, uma meta. É o que o existencialismo diz, né? O cara vai achar sentido na vida se ele for buscar dinheiro. Aí ele vai buscar dinheiro. Aí vai buscar dinheiro. Aí ele vai buscar dinheiro. E a gente já sabe o que acontece no final, né? O cara vai achar sentido para a sua vida se ele tiver grandes conquistas. Ele vai atrás dessas grandes conquistas. Aí ele vai atrás dessas grandes conquistas. Aí ele vai atrás dessas grandes conquistas. E a gente sabe o que acontece no final. O cara vai achar sentido para a sua vida se ele tiver muitos relacionamentos. Aí ele vai se relacionando. Ele vai se relacionando. Ele vai se relacionando. E a gente sabe o que acontece. A criação perdeu o seu sentido, o homem perdeu o propósito de vida, está caçando a todo custo. E eu quero desenrolar um negócio aqui com você. Amém? Giovanni, põe para a gente, por gentileza, Eclesiastes, capítulo 2. Não, põe o 3, e a gente volta no 2. Põe o 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Foi para isso aqui que Deus fez o homem. O Alex falou sobre isso aqui no estudo, não falou? Eu acho que o homem foi feito para a eternidade. Ninguém foi feito para perecer, irmão. Nós não fomos feitos para perecer, nós fomos feitos para isso aqui. Só que quando Deus amaldiçoa toda a criação, a gente perde esse propósito aqui. Isso aqui já deixa de ser uma realidade para toda a humanidade a partir de Adão. Só que continua dentro do nosso coração. O nosso coração fica caçando tudo isso. Do mesmo jeito, irmão, que a criação grita, chora, geme por causa da falta de sentido na vida, o homem que tem anseios pela eternidade no coração também. Põe o capítulo 2, o versículo 10 de Eclesiastes. Olha o que... Irmão, você sabe quem foi Salomão? Quem sabe quem foi Salomão? O terceiro rei de Israel, filho de Davi, o homem mais rico que essa terra já viu. Irmão, não tem como. Já fizeram uma conta, né? Tem até um livro chamado O Homem Mais Rico que já pisou nessa terra. Fizeram uma conta sobre os bens de Salomão. Irmão, não dá, tá? Olha o que ele disse. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Tudo que os meus olhos quiseram, eu não me neguei. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Irmão, você sabe o que é o cara deseja? Eu quero um suco que só fazem do outro lado do mundo. E alguém lá do outro lado do mundo trazer o suco pro cara. É disso que ele está falando. Não, mas eu ouvi dizer que tem uma especiaria lá do outro lado do mundo. Aí os súditos de Salomão iam lá do outro lado do mundo e traziam a especiaria para ele. Eu ouvi dizer que lá do outro lado do mundo tem uma dança diferenciada. E o nego vinha lá do outro lado para dançar na frente de Salomão. Ele não negou nada, alegria nenhuma, prazer algum ao coração dele. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11. Ele diz: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Irmão, não estou falando de um pé rapado como eu, que para comer um McDonald's é só no início do mês. Eu estou falando de um cara que tinha tudo a hora que queria. E ele diz, a conclusão que eu chego é essa aqui, ó. Tudo que eu fiz não preencheu o vazio do meu coração. Tudo que eu realizei nessa vida não me devolveu o propósito que eu perdi. A maldição lá do Éden não foi quebrada com todas as conquistas que alcancei. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está dizendo, sabe? Queria ler algumas coisas com vocês aqui. Primeira frase do famoso
teólogo do século XX, C.S. Lewis, ele diz: eu descobri em mim mesmo desejos aos quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Sabe, C.S. Lewis olhava para dentro de si e ele via dentro de si alguns anseios que o dinheiro, as paixões, os prazeres, não supria, e ele continuava. Cara, está errado isso. Tem alguma coisa fora do lugar, e ele compreendeu isso. Ele refletiu a ponto de compreender. Esses anseios que a minha alma tem não vão ser supridos aqui. Eles não vão achar sentido aqui. Ele diz isso. Agora, um matemático, filósofo também, inventor, teólogo do século XVII, Blaise Pascal, ele falou algo que outras pessoas foram acrescentando e tal, mas ele que foi o inventor, o cara que pensou nessa ideia, ele diz que há no homem um buraco na forma de Deus. Você já ouviu alguém dizer isso por aí? Que há dentro do homem um buraco que só Deus consegue preencher? E esse cara está coberto de razão. Sabe por quê, irmão? Porque você hoje, você diz assim: eu não sou feliz porque eu não tenho isso. Quantas coisas você achou que iam te trazer felicidade ao longo da sua vida e está aí hoje, caçando felicidade ainda? Quantas coisas você disse: depois que eu tiver, depois que eu casar, depois que eu comprar, depois que eu chegar, depois que eu passar, depois que eu alcançar, quantas coisas você pensou que iam trazer plenitude para a sua vida, você conquistou, alcançou, chegou e está aí hoje, do jeito que está. Um filósofo alemão chamado Schopenhauer, século XVIII e XIX, ele diz que a vida oscila como um pêndulo, para trás e para frente, entre o desgosto, a frustração e o tédio. Se ele lesse Salomão, provavelmente leu, ou se lesse, ele ia dizer só que tudo era vaidade. Mas aí ele faz essa frase elaborada para dizer para você o seguinte: que a vida funciona da seguinte maneira: hoje você não tem, você está frustrado, você está desgostoso porque você não tem, Não tem dinheiro, não tem o carro que queria, não tem a casa que queria, não tem a roupa que queria, e aí você está frustrado, você está desgostoso da vida. E aí o pêndulo da vida funciona da seguinte maneira: você trabalha, faz. Quando você chega aqui, você chega no tédio. Por quê? Porque fez, trabalhou, conquistou e não preencheu. Essa é a vida. Por quê? Porque lá no Éden e lá no início de todas as coisas, tudo era muito bom e já não é mais. A criação foi afetada pela maldição de Deus. O homem e a criação ainda estão buscando sentido para a sua existência. Deixa eu ler mais alguns relatos aqui, para você ver que as coisas dessa vida não preenchem o coração do homem. John Davidson Rockefeller, um magnata americano, final do século XIX, início do século XX, foi o primeiro homem a ter $1 bilhão na conta, o primeiro. Na época dele, era o mais rico dos Estados Unidos. O homem que fundou uma empresa que trabalhava com petróleo, no ramo do petróleo, mais rico do seu tempo. Na verdade, a família dele ficou conhecida nos Estados Unidos e até hoje, segundo cálculos feitos, a fortuna acumulada desse homem ao longo dos anos, o cálculo foi até 2017, chegou a $330 bilhões. Olha o que ele disse antes de morrer: ajuntei-me milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. Não, estou falando de gente que tinha, não é gente que pensa, é gente que tinha. Você entende isso? Então, dinheiro não vai satisfazer o seu coração. Não vai levar você para aquele estágio de muito bom novamente. Não vai. Alexandre o Grande, quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? O grande conquistador. Foi rei do reino grego, século IV a.C., e subiu no trono com 20 anos, até os 30, ele havia conquistado a Ásia inteira e boa parte da África. A vida desse homem aqui era conquistar território. Ele só vivia em função de guerrear e de conquistar. Guerrear e conquistar.
E diz a história que ele é o maior, um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos. Ainda não se viu alguém como Alexandre o Grande para entrar numa batalha e ganhar. Não se viu ainda. Né? Olha o que a história diz sobre ele. Alexandre o Grande chorava após derrubar os seus inimigos e dizia desconsolado: não há mais mundos para conquistar. O que satisfazia Alexandre o Grande? Conquistar. Despovoar lugares, alcançar lugares, dominar reinos. Todas as vezes que ele chegava num lugar e dominava, ele sentava e chorava e dizia: não há mais o que dominar. O que isso ensina pra gente? Quando você chega onde queria chegar, ainda vai ficar faltando alguma coisa. Quando você conquista o que queria conquistar, ainda vai ficar faltando alguma coisa. É isso que está dizendo. O que a história desse homem mostra para nós é isso. Tem um aqui, esse aqui, eu li um pouco da biografia dele, eu falei, esse cara é muito louco. A gente pensa que só tem loucura hoje em dia, né? Mas é um tal de Lord Byron, do século XVIII e XIX. Ele foi escritor pornográfico e poeta britânico. Pensa numa vida devassa, foi a vida desse cara. Ele se deitou com jovem, se deitou com homem, se deitou com mulher, se deitou com irmã, se deitou com empregada, todo mundo, e foi escrevendo sobre tudo isso. Os prazeres carnais, esse cara aqui, ele sabe de tudo. Como é que é se relacionar com o homossexual? Ele sabe. Como é que é se relacionar com a mulher mais velha? Ele sabe. Como é que se relaciona com a mulher mais nova? Ele sabe. Ele experimentou tudo no que diz respeito a esse aspecto da vida aqui. Os prazeres carnais, sexo, vida sexual. E na sua morte, diz a história, que a abadia de Westminster, na época que ele morreu, não quis fazer o sepultamento dele. E alegaram que ele era um pecador irrecuperável. Não, esse cara pecou muito. Ele viveu uma vida extremamente devassa. São as pessoas que pensam que vão encontrar sentido na vida dando vazão aos prazeres da carne. São os prostitutos. Olha o que ele disse quando ele morreu. Tudo que me restou agora foram vermes, câncer e ressentimento. Né? Teve relação com tudo que é tipo de gente. No final só sobrou isso. Câncer, verme e ressentimento. Sabe, tem gente que vive a vida desvairada. E vai fazendo, e vai se envolvendo, e vai se enrolando, e vai indo. Tentando preencher esse vazio, essa falta de sentido, tentando retornar para aquilo que era muito bom, sem conseguir. Quem conhece o ator Jim Carrey? Ator americano, comediante, né? Tempo atrás ele teve numa depressão profunda e ele disse a um jornal americano: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonharam para ver que essa não é a resposta. Você está entendendo? Você consegue compreender que Deus criou tudo muito bom? Hoje, tudo que era muito bom já não está tão bom quanto era? E não há nada nessa vida que possa nos fazer retornar para esse estágio? Deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. Deixa eu te falar um negócio aqui. Já vou encerrar. Ilana não gosta que eu falo isso. Deixa eu te falar um negócio aqui. Se falaram para você que existe felicidade plena nessa vida, mentiram. Não tem. Você não vai ser plenamente feliz aqui. Você não vai se realizar aqui. Desculpa te frustrar. Eu vou me formar e vou... Desculpa. Você vai se formar, vai continuar tendo problema. Que vai tirar sua paz e seu sossego. Você não vai voltar ao estágio de muito bom. Já viu os contos de fada da Disney? E viveram? Caosada pura. Quem é casado aqui sabe, pô, do que eu estou falando. Mentira, irmão. O muito bom existiu um dia. Não existe mais. Não existe mais. Agora, o texto que nós lemos aqui diz que a gente vai voltar para lá. E eu quero terminar dizendo isso. Vou ler o texto, não vou nem espanar o texto. Vou mostrar para você que o muito bom nos espera. Amém?
O 18 diz assim, vou até o 23 de novo, e vou falando aqui, vou encerrar. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Olha para mim, os sofrimentos do tempo presente. Quais são os sofrimentos do tempo presente? Essa tragédia toda que eu li para tu ali. Essa desgraça toda promovida não só pelo homem, mas pela própria natureza, que está em guerra com o homem. Todo sofrimento, sabe? Irmão, você viu a enchente que deu aí no mês retrasado? Eu fui lá no Maravilha, irmão, levar doações para as pessoas lá. Tinha casa lá que só ficou o telhado de fora. Eu fui ali em Oaíba levar algumas doações ali, fiquei sabendo da história de uma mãe, né, que estava segurando o filho, ou acho que os 2 filhos, se eu não me engano. Aqui, foi tentar sair de casa, o rio transbordou. Um saiu do braço dela e o rio levou. Você sabe o que é isso, irmão? Eu não sei. Mas eu sei que é isso aqui que Paulo está falando. O sofrimento do tempo presente. Desgraça, catástrofe, caos, tragédia, amor esfriando a cada dia mais. Sabe? O homem em guerra com a natureza, explorando a criação, era para cuidar dela, está explorando. Por isso que as geleiras estão lá se dissolvendo, é por isso que o El Niño só piora, é por isso que as secas se alastram, é por isso que sabe? E hoje, né? Hoje o homem tem aquela preocupação de, agora faz a sacola biodegradável, o canudo biodegradável, tal. Irmão, por causa da ganância, do pecado, o homem vai continuar desmatando. O homem vai continuar prejudicando o solo, vai continuar destruindo a pureza e a saúde dos rios, vai continuar poluindo os mares, brigando com a criação que era para desfrutar e administrar. Então o apóstolo Paulo começa dizendo, fique em paz, porque toda essa desgraça não se compara com a glória que há de ser revelada. Aquilo que era muito, muito bom, um dia vai voltar a ser muito, muito bom. É o que ele está falando aqui. Né? E aí ele continua. Ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa ardente expectativa aqui, essa expressão que ele usa no grego, é como se alguém tivesse com o pescoço esticado esperando alguma coisa. Já olhou por cima do muro para ver se alguém está vindo? Já teve essa experiência? Você para na calçada e faz assim, para ver se alguém está chegando? Paulo diz que a criação está assim. Com uma expectativa muito grande, com o pescoço esticado, esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus. E que dia é esse, Wesley? Eu, particularmente, interpretei esse texto errado por muito tempo, porque eu achava que ele falava do tempo presente. Não que um bom comportamento dos filhos de Deus no tempo presente não coopere para uma vida melhor, mas ele está falando do porvir. A revelação dos filhos de Deus é o porvir, é quando o próprio Deus mandar o seu Filho em sua glória e o Filho de Deus, né, restabelecer todas as coisas. Quando os filhos de Deus forem revelados de forma plena em sua glória, a criação vai ser beneficiada por isso também. A gente vai ler agora. Pois a criação está sujeita à vaidade, né, à futilidade. Não tem mais propósito, né? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida ou libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele está falando de um tempo que a criação vai ser restaurada. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, glorificar o seu povo, a criação também vai passar por uma transformação e vai voltar a ser o que era. O muito bom que foi perdido lá em Gênesis vai retornar quando Cristo Jesus voltar para buscar sua igreja. E é isso, é essa redenção, essa remissão que a natureza está esperando. Vai continuar gemendo, vai continuar gritando, a gente vai continuar vendo tsunami no jornal, vai continuar vendo terremoto no jornal, vai continuar vendo catástrofe natural no jornal, até que Jesus venha e liberte junto conosco a criação de todo esse caos. Aí ele continua, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. É tudo isso que eu estou falando.
O gemido da criação é visto nesses fenômenos naturais que são incomuns a ela, não deveriam estar lá. Não deveria ter terremoto, não deveria ter furacão. A terra não foi feita para passar por isso tudo. E todas as vezes que essas coisas acontecem, é ela gritando, gemendo, sabe? Ele mesmo diz, numa outra versão, que é como alguém, uma mulher, que geme com dores de parto, esperando que os filhos de Deus nasçam, está gemendo, pedindo socorro. E ele conclui aqui, e a gente encerra no versículo 23. E não somente ela. Olha aqui para mim, irmão. Isso aqui é terrível. Acho que isso aqui foi a parte que mais mexeu comigo. Isso aqui me fez acordar chorando um dia desse de tanto pensar. Não somente ela. Está escrito aqui, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Não é só a criação que está gemendo, não. Quem teve um encontro genuíno com Cristo e provou das primícias do Espírito, Wesley, o que ele está querendo dizer com isso? Primícias do Espírito. Ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, né, na época do Antigo Testamento, quando o povo colhia a sua colheita, eles pegavam os melhores frutos, traziam para o templo e dedicavam ao Senhor. Para quê? Para mostrar que ainda tinha toda uma colheita esperando para ser colhida. O que são as primícias do Espírito na vida do cristão? É a obra que Deus fez no seu coração, a transformação que Ele está promovendo em você. Gálatas 5 não fala lá do fruto do Espírito, né? O cara que não amava passa a amar, o cara que não tinha carinho passa a ter, o cara que não respeitava passa a ter respeito. Quando eu provo dessa obra que o Espírito de Deus faz em mim aqui, eu começo a gemer. Eu começo a ficar perturbado. Porque se aqui Deus já está fazendo uma obra legal na minha vida, imagina lá. Se essas são as primícias da grande colheita, imagina quando o negócio for pleno. Irmão, cara, não sei você, mas alguém que compreende isso, que entende que o que a gente está vivendo aqui é só a primícia, é só o início. Alguém que compreende isso e não anseia a colheita completa, não entendeu nada. Fala para mim, o que é um bom emprego perto do que está vindo por aí? O que é uma boa casa perto do que está vindo por aí? Gente, vocês são maduros. Nada disso é pecado. Vai trabalhar, vai estudar, vai progredir, vai avançar, constrói, compra. Compra uma Evoque, né? E me leva a dar uma volta. Como o melhor carro do mundo. Mas, cara, como que um carro novo mexe mais com o seu coração do que aquilo que está guardado para os filhos de Deus? Se a própria criação geme implorando para que esse dia chegue, por que a gente vive como se esse dia não fosse tão importante assim? Sabe? Cara, quando eu vejo uma reportagem igual essas que eu li para vocês, o gemido aparece, eu falo, Senhor, volta logo. Sabe, quando eu vejo que um pai matou um filho, eu falo, Senhor, não dá mais. Eu fico brincando com a Ilana, quando eu vejo um negócio muito ruim assim, eu falo, Senhor, manda logo o meteoro. Já dá para acabar com tudo já. Antecipa o apocalipse. Eu falo. Sabe, um crente que não geme, que não chora, pelo estado que se encontra hoje, não entendeu nada. Não compreendeu que não é sobre essa vida aqui. A criação está esperando, está gemendo. E o texto diz que nós também. Ele conclui dizendo assim, ó. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Sabe como é que você tem reagido, irmão, com essa desgraça toda que permeia o mundo que a gente vive? Isso não mexe com você a ponto de você querer sair daqui? A ponto de você querer ir para perto de Cristo? E não é só os problemas externos, mas também os internos. Você não tem problema com seus pecados, não? Eu não sei você, irmão, mas quando eu peco toda hora, vou pecando, mas quando é algo que no meu íntimo eu julgo que deveria ter vencido, que me faz mais mal do que outras coisas, eu fico arrasado. Sabe?
Lá dentro de mim eu falo, pô, de novo. Semana eu estava conversando com um jovem amigo, tem problema, né, com pornografia. E aí ele foi e falou assim, caraca, cara, não tô aguentando mais, cara, eu tô tentando me livrar disso. Eu falei assim, tá certo, aí pode ser que você morra lutando contra a pornografia, mas a marca do genuíno cristão é que ele não tem paz com o pecado. Não é que ele não vá pecar, mas ele geme. Ele vai gemendo, ele vai chorando. O pecado vai fazendo mal a ele, ele entristece o Senhor que deu a vida por ele e ele geme. Nós gememos, e o texto conclui dizendo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Amém? Para a gente encerrar, Giovanni, põe para a gente 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. A gente vai até o 53. Olha lá. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Sabe essa doença aí que te perturba? Quando isso aqui acontecer, ela não vai passar nem perto de você. Né? Não, toma água, né? Não tem isso lá, irmão. Come verdura, não tem nada disso lá. Esse corpo que a gente vai receber, diz o texto, é incorruptível. É isso que a criação espera. Ser liberta da corrupção. Se a criação espera ser liberta da corrupção, e os crentes, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente por muito tempo aprendeu que salvação era só troca de endereço. Né? Sai da terra e vai pro... Isso é nem a ponta do iceberg, irmão. Isso é só o início. Na verdade, você sabia que a gente nem vai ficar no céu quando passar a eternidade? Não vai nem ficar no céu. O céu é o lugar onde os santos estão agora. Né? Morreu, vai para lá. Um dia, está escrito, todos eles vão vir com Cristo. Os que estão lá vão receber seus corpos, esses corpos aqui. Os corpos vão ressuscitar, vão ser transformados, né, em corpos incorruptíveis. As almas vão entrar nos corpos e nós vamos reinar com Cristo num lugar chamado Nova Terra. Ou tu acha que a gente ia ficar pulando de nuvem em nuvem com a harpa na mão e cantando dando glória a Deus? Toda a criação vai ser redimida, irmão. Aquilo que era muito bom vai voltar a ser muito bom. Sabe? Se o Alex tirou onda nessa semana, tirou só foto bonita lá, tal, lá em Camboriú. Irmão, se há beleza na criação caída, que dirá na redimida? Sabe? Vou encerrar. Põe pra gente Apocalipse 21. A gente encerra agora. Apocalipse 21. Encerrei. Olha lá, ó. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, irmão, vai passar tudo. Tudo vai passar. Tudo vai ficar. Tudo vai ser renovado. Né? E o mar já não existia. Até o 4, Júlio. Até o 4 não, vamos até o 5. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, ou seja, tudo isso que a gente vive, passou. Essa é a esperança do cristão, meu irmão. Um corpo glorificado
um céu e terra renovados, restaurados para a glória de Deus. Se coloca de pé para a gente encerrar. Olha o 5. Olha o 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Sabe? Aquilo que a queda destruiu, que o pecado atingiu, afetou, né? Vai ser renovado. Novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso aí, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Irmão, é isso aí. Sabe? É só ligar a televisão que você vai ver o gemido da criação. E você vai gemer junto com ela. Vai para a internet e vê lá como é que o negócio tá terrível. Você vai ver. Só que tem uma esperança para a criação e para o ser humano. A redenção do nosso corpo. Bem? Esse negócio de cabelo, não tem negócio de cabelo lá, chapinha. Nada disso. Nada disso. Vai dar uma corrida. Meu Deus, bota a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Porque apesar de gemermos juntos com a criação, que fora feita muito boa, mas amaldiçoada por causa da queda, amaldiçoada por causa do pecado, em Cristo Jesus nós temos a esperança. A mesma esperança que a criação tem, de um dia ser liberta do cativeiro da corrupção. Nós temos, Senhor, a esperança de que esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. E um dia nós estaremos com o Senhor. Tudo que era muito bom vai voltar a ser muito bom. Toda desgraça, todo caos, toda dor, toda luta, todo gemido da alma. Senhor, toda tentação, todo pecado que a gente luta para vencer, não mais nos atormentará. O Senhor já nos livrou, Senhor, da condenação do pecado. O Senhor já nos livrou, Senhor, do poder do pecado, e nós aguardamos pelo dia que o Senhor nos livrará da presença dEle. Todo mal ficará para trás, e o Senhor fará novas todas as coisas. Que essa esperança queime em nossos corações, em nome de Jesus. Aplica essa palavra, Senhor, no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe sua vida. Amém?